lançar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte! Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Jorge Macau. Olá, Juliana Freire. Olá, meu amigo, minha amiga. Obrigado por estar sempre com a gente aqui no Prosa Rural. Que bom que você já está ligadinho nessa sintonia bonita. Pois é, Juliana. Nosso ouvinte deve estar curioso sobre o tema do programa de hoje. Conta aí pra gente. Eita, coisa boa! Hoje nós vamos conversar sobre algumas recomendações importantes para quem deseja iniciar a criação de abelhas sem ferrão e para quem já cria esses insetos tão importantes para a polinização das plantas e para a produção de mel, própolis e pólen. Isso mesmo, Juliana. E para que as colmeias permaneçam fortes e produtivas, o cuidado começa desde a escolha do lugar para instalar o meliponário, que é o local onde se cria abelhas sem ferrão. E tem mais, Macau. O meliponicultor, que é o criador de abelhas sem ferrão, deve ter muita atenção com a flora, com a alimentação, com o fornecimento de água e controle de pragas, e deve ter atenção também com outros detalhes que vamos apresentar ao longo do programa. Juliana, a criação de abelhas sem ferrão é uma atividade que pode garantir uma boa renda ao produtor. O mel dessas abelhas tem um valor no mercado superior ao das abelhas com ferrão, embora elas produzam em menor quantidade. Verdade, Macau. Mas é importante que os meliponicultores conheçam a legislação, as técnicas de produção, se organizem para ampliarem cada vez mais a participação no mercado. E para explicar sobre as principais práticas que os criadores de abelhas sem ferrão devem adotar para garantir a produção de qualidade, a jornalista Eugênia Ribeiro conversa com a pesquisadora da Embrapa Meio Norte, Patrícia Drummond. É com você, Eugênia. Um dedo de prosa. Patrícia, quais são as espécies de abelhas sem ferrão que podem ser criadas? Depende da região onde vai ser instalado o meliponário. É o nome que a gente dá para o local, de criação das abelhas nativas sem ferrão. Em 2021, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, ele publicou um catálogo informando os locais de ocorrência de algumas espécies de abelhas sem ferrão. Então, quem quiser começar uma criação precisa consultar esse catálogo. É interessante consultar esse catálogo. E é importante também ter em mente o objetivo da criação. Se você vai criar com fins comerciais, está pensando na comercialização do mel, por exemplo, você precisa de abelhas boas produtoras de mel. Em todas as regiões do Brasil, a gente tem espécies que são boas produtoras de mel, que a gente conhece muito como uruçu, jandaíra, canudo, tem diferentes nomes. Não precisa ficar criando abelha de uma região em outra região em que ela não ocorre, a legislação ela é bem clara, a gente deve priorizar, a gente tem que criar as abelhas que ocorrem naquela região. Então depende muito da região e depende dos objetivos da criação. Como é que a pessoa que está interessada em criar abelhas sem ferrão, como é que ela faz para iniciar? Os primeiros enxames, eles podem ser capturados usando recipientes iscas. Então, o que são esses recipientes iscas? São embalagens vazias, tipo garrafa PET, que você prepara e espalha em uma determinada área. Aí a ideia é que os enxames que estejam procurando um local para se instalar encontrem esse recipiente, isca, essa garrafa, e se instalem, dando início a uma nova colônia. É possível também, se você é um meliponicultor cadastrado junto aos órgãos ambientais, pode vender colmeias. Então você pode adquirir seus primeiros enxames comprando colmeias desses meliponicultores que estão cadastrados. Você pode também fazer esse resgate de enxames, de ninhos da natureza, em particular aqueles em situação de vulnerabilidade. Então imagina uma área que vai ser inundada.
Então, antes da inundação, você pode pegar uma autorização do órgão ambiental e fazer os resgates das colônias daquela área. E se você está em situação regular, você pode também receber colmeias que foram apreendidas pela fiscalização. Então, imagina, houve um transporte irregular. Então, a fiscalização pegou, ela precisa de dar um destino para aquelas colmeias até que a situação se resolva do ponto de vista judicial. Então, se você é um meliponicultor que está em dia, está cadastrado nos órgãos ambientais, você pode receber também essas colmeias. Muito boa essa prosa, hein, Macau? Agora a gente já sabe como capturar as abelhas e temos informações importantes sobre como iniciar o meliponário. Pois é, mas não é só isso não. A pesquisadora Patrícia Drummond tem mais algumas informações importantes sobre os tipos de colmeias, além da análise da flora da região e da facilidade de água nas proximidades do meliponário. Como é que ele faz esse manejo das colmeias de abelhas sem ferrão? A ideia básica é manter as colmeias sempre fortes, populosas, livres de pragas e doenças. Então, essa situação ela depende de decisões que são tomadas antes mesmo de começar uma criação. Então, você vai pensar em quais espécies você vai criar, qual a caixa que você vai utilizar, qual é o modelo de colmeia que você vai utilizar para a criação. Você vai colocar suas colmeias numa prateleira, vai fazer um meliponário coletivo, ou você vai colocar em cavaletes, depende muito da espécie. Como é a vegetação na área de entorno do seu meliponário? Vai ter alimento, néctar, pólen, vão ter flores atrativas para as abelhas que você está criando o ano inteiro? Então são perguntas importantes que precisam ser feitas, daí a necessidade de estudar antes, de fazer treinamentos, de fazer capacitações e conversar também com criadores mais experientes. Patrícia, a questão da água, é importante ter um lago próximo, alguma fonte de água para as abelhas? Isso, com certeza, água limpa. É muito importante ter água limpa perto dos meliponários e evitar também local com muito vento. Muito bom ouvir as recomendações da Patrícia Drummond, né? Verdade! E essas orientações são muito importantes, pois para produzir mel e outros produtos das abelhas com qualidade, o produtor deve ter bastante cuidado desde o início e não só na hora de coletar o produto. E para regularizar a situação do meliponicultor, quais são os órgãos competentes para fazer esse trabalho? Até 2011, quando o assunto era a criação de abelha, a gente entrava em contato com o IBAMA. A partir de 2011, com uma publicação de uma nova normativa, essa responsabilidade ela passou a ser compartilhada com os estados. Então, toda vez que alguém te perguntar o que eu preciso fazer para regularizar o meu meliponário, a resposta é: procure o órgão competente do seu estado. Pode ser a Secretaria do Meio Ambiente ou pode ser uma outra secretaria. Então, varia de estado para estado. Isso serve também para o Distrito Federal. Se você precisa de orientações com relação a transporte, comercialização, você precisa também estar em situação regular com os órgãos de defesa sanitária, principalmente se na sua criação, se você observar que está tendo algum problema de doença, se você suspeitar, você viu ali nas colmeias crias falhas, um cheiro diferente, você precisa de entrar em contato com o órgão de defesa sanitária. Por isso que é importante estar cadastrado também nesses órgãos. Então, além daqueles cuidados do manejo que você falou lá no início da nossa entrevista, quais outros cuidados podem auxiliar os meliponicultores que querem comercializar, ou seja, vender os produtos? Olha, até onde eu tenho conhecimento, os meliponicultores que conseguiram vencer a burocracia, obter selos de inspeção, produzir em grande quantidade de forma regular, foram os meliponicultores que se organizaram em associações e cooperativas. Por meio dessas associações e cooperativas, eles conseguiram fazer parcerias que foram fundamentais com a iniciativa privada e com a iniciativa pública, os órgãos governamentais, que permitiram acesso a mercados, não somente dentro do Brasil, mas também fora do Brasil. Obrigada, Patrícia, da Embrapa Meio Norte, pelas excelentes orientações. Muito legal.
E agora a Eugênia traz algumas dicas reforçando o que a pesquisadora falou na entrevista. Diga aí, Eugênia. Pitacos da hora. Eu trago para você 2 dicas importantes, meu amigo produtor de mel. Em primeiro lugar, mantenha seu meliponário sempre bem cuidado, para não atrair pragas como formigas e forídeos, que é um tipo de mosca. As colmeias devem estar bem vedadas e em bom estado de conservação. Limpe também as ferramentas utilizadas nas revisões, a fim de evitar transmissão de doenças entre colmeias. E agora, outra dica para você. Alguns estados do Brasil já estão bem avançados com relação às normas que regulamentam a atividade de criação de abelhas nativas sem ferrão. Caso você more em um estado onde este assunto ainda é bem pouco discutido, reúna um grupo de meliponicultores para uma conversa com representantes do governo do estado. O envolvimento dos meliponicultores é essencial na estruturação e consolidação da meliponicultura brasileira. Então fica aí essa dica importante para você, meu amigo, minha amiga, se unir a outros meliponicultores do seu estado, da sua região. Ótimo! Obrigado, Eugênia, por trazer esses lembretes importantes. Pois é, agora você que é criador de abelhas sem ferrão, certamente terá mais facilidade na hora de cuidar das suas abelhas, além de ficar atento à importância de se organizar em associações e cooperativas. Com certeza. E agora a gente passa a palavra para o Hermógenes Oliveira, diretor do Instituto Peabiru, no estado do Pará, que comercializa mel de abelhas sem ferrão e outros produtos da biodiversidade da floresta amazônica. Fala, produtor! O Instituto Peabiru trabalha com meliponicultura desde 2006, né? A gente começou lá com povos e comunidades tradicionais da Amazônia, com poucas caixas inicialmente, e foi reproduzindo, pensando mais assim em trabalhar com abelhas, em a questão da conservação. Só que depois de 10 anos reproduzindo, vendendo mel localmente, a gente chegou num estágio que era importante a gente formalizar o processo produtivo para poder acessar mercados um pouco mais distantes, né? O mel que tinha sido produzido não cabia mais ser vendido apenas localmente. E foi aí que a gente foi atrás de tanto a autorização de manejo da fauna silvestre, né, que é dentro ali antigamente pelo Cisfauna, mas que tem a ver hoje em dia com as secretarias estaduais de meio ambiente, e fomos atrás também do selo de inspeção federal para comercialização. Obrigada, Hermógenes, pela sua participação aqui no Prosa Rural. Nada como a voz da experiência de quem atua na área. Excelente depoimento. E vamos lembrando que na página da Embrapa Meio Norte, na internet, estão disponíveis publicações sobre como criar abelhas sem ferrão. O endereço é www.embrapa.br/meio-norte/abelhas. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Meio Norte. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 86 é o DDD e o telefone é o 3198-0500. Repetindo, 86 é o DDD. Telefone 3198-0500. Se preferir se comunicar conosco pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e escrever sua solicitação. Por hoje é só, pessoal, mas a gente se vê muito em breve numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Eugênia Ribeiro. Edição, Jorge Macal. Locução, Juliana Freire e Jorge Macal. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Meio Norte.